Então o tribunal ele sinaliza uma atitude. Se isso tudo é novo, e é novo para nós também, não se deve entender nenhuma postura radical a ponto de exigir da administração aquilo que conceitualmente não se teve tempo de incorporar. Muito bem. Só que o que acontece é o seguinte: o tempo passa, e aí a opção foi lidar com espaços de certeza. Esses espaços de certeza, eu quero dizer, foi uma forma de garantir que o controle pudesse ser exercido de uma forma sóbria. Então, para poder dizer em torno desse tema alguma coisa concreta, a gente pode usar de exemplos. Um deles, e talvez os senhores já sejam sabedores dessa situação, surge em circunstâncias em que os contratos de gestão, eles tinham determinadas metas fixadas inicialmente e que depois, no decorrer da sua execução, percebia-se da administração uma necessidade imensa de alterá-los, fixando novas metas. A pergunta surge o seguinte: como lida um tribunal ou qualquer pessoa que exerça o controle, mesmo interno, diante de uma configuração de um contrato cujo objeto foi amplamente modificado por um termo aditivo? Eu estou num campo de certeza. A certeza de que esse termo de aditamento, ele, de alguma forma, em vários exemplos, ele quadriplica a prestação do serviço. Aí, uma outra circunstância que está dada, e não é um problema nem da administração, não é um problema das OS, não é um problema... Isso aqui eu estou falando do contrato de gestão, mas a gente vai migrar para outras formas de parceria, ok? Mas uma outra circunstância que surge na prática disso, e deve haver uma preocupação, uma preocupação no sentido de superar, evidentemente, mas não uma preocupação no sentido de sancionar, aplicar a sanção correspondente de responsabilidades, surge da seguinte forma: uma equaçãozinha simples. Se eu trabalho a qualificação de uma OS, e olha só, me parece esse ponto importante, a OS ela tem um histórico muito bom, presta bons serviços, ela se credenciou para essa qualificação. Só que ela atuava, né, num espaço e num tamanho, ou seja, diante de uma atividade que, quantificada, representaria, aí eu vou falar só, me desculpem o termo técnico talvez inadequado, 1000 atendimentos. E essa qualificação surge. E essa qualificação surge, mas não correspondente a 1000 atendimentos, 500 atendimentos, ou, ao contrário, 8000 atendimentos, que foi o que se expressou depois do aditamento no contrato. Pergunta: se a qualificação, nesse ponto, ela é atingida? Pode ser que não. Mas o risco de acontecer algum tipo de má execução contratual é imenso. E isso não foi por uma má-fé da própria organização social, neste caso, em particular. Ela às vezes se depara diante de uma situação que, muito compromissada, tenta superar aspectos cuja demanda a administração apresenta, e apresenta de uma forma que poderia ter sido melhor pensada. Então, o que eu quero dizer? Quando surge essa situação, tem-se novamente algo que não mais esbarra numa zona indeterminada, duvidosa de afirmação, mas numa certeza de que não é assim que a gente vai encontrar a melhor perspectiva para aquele instituto, que deve ser preservado, deve ser festejado, preservado, melhor elaborado. Então essa foi a opção do tribunal. Então a minha primeira abordagem é justamente essa: entender o tribunal como um controle externo que não, evidentemente, exclui aquilo que a administração deve realizar por controle interno, né? Assim o fazendo, ele se deparou diante de um robustecimento da competência e precisou entender o que estava acontecendo dentro da sua cultura de auditoria. Assim o fez para os vários contratos, para as várias ações administrativas. E no que tange ao nosso ponto em especial, muito mais. Se viu provocado, se equivoca também, né? Mas, ao mesmo tempo, compromissado numa linha que tendia, pelo menos no sentido de tentar eliminar o erro, tendia a afirmar o campo de certeza. E não se deve
Pelo menos essa é a proposta que nós tentamos inaugurar nos debates, e isso internos também, né, os debates que ocorrem internamente ao próprio tribunal, não se deve ter a perspectiva da sanção como um primeiro aspecto. De jeito algum. A questão é saber o seguinte, é muito mais até interessante, muito mais provocativo, é que nós consigamos, de alguma forma, apresentar soluções para esse debate.